E o tema que nós vamos ministrar: decida ainda hoje. Hoje é noite de decisão para a sua vida. Hoje é noite de tomar posicionamento. Hoje é noite de escrever uma nova história na sua vida. Hoje é dia de você viver coisas sobrenaturais. Não é amanhã, é hoje. Decida ainda hoje. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Salmos de número 32 e o verso de número 8. Salmo de número 32 e o verso de número 8. Diz a palavra do Senhor: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Greg Groeschel diz a seguinte frase: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Você não precisa ter fé para concluir, você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo em direção ao propósito de Deus, as coisas começam a se realizar, começam a se concretizar na nossa vida. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Decida hoje, dentro desse tema. É isso que nós vamos entender de Deus. Talvez coisas erradas no passado aconteceram, coisas que até você chegar aqui vieram acontecendo. Qual é a história da sua vida? Quem é você? Quem é você que entrou à igreja hoje? Quem é você que está sentado nessas cadeiras? Quem é você que está nos assistindo pela internet? Talvez para muitos existam capítulos na sua história de vida que você jamais gostaria de compartilhar com alguém. Talvez muitas coisas que machucaram a sua vida no percurso da sua história. Coisas que feriram você, coisas que você não gostaria de ter feito e você acabou fazendo. Talvez situações que você quebrou valores, talvez situações ou promessas que você fez lá atrás dizendo: eu jamais farei isso, e de repente você fez, você errou, você vacilou, você fez coisas que você não gostaria de fazer. Talvez muitas vezes você se encontra na situação que o apóstolo Paulo muitas vezes se encontrava quando ele disse: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu estou fazendo. Até porque a nossa vida, a nossa luta diária é contra os desejos carnais, é contra as emoções humanas, em detrimento à vontade do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Todos os dias nós acordamos e estamos numa batalha. E eu costumo dizer que você não deve acordar preocupado em não pecar. Você precisa acordar preocupado em agradar a Deus, em se aproximar de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós agradamos a Deus, automaticamente o desejo pelas coisas carnais, pelas coisas que nos distanciam de Deus, pelas coisas que nos levam a pecar, automaticamente se afastam de nós. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da vontade dele você está. Quem sabe você está aqui nessa noite e você já feriu pessoas. Quem sabe você teve atitudes que você não pode se orgulhar. Talvez você foi a lugares que jamais deveria ter ido e andado com pessoas, que foram péssimas companhias, que você jamais deveria ter caminhado ao lado delas, porque elas te afastaram de Deus, te afastaram do propósito, te apresentaram coisas desnecessárias e você cedeu aquilo e hoje você carrega um fardo desnecessário. Talvez você já cedeu a desejos egoístas, pecaminosos, e você decepcionou a Deus. Você decepcionou a você mesmo. Você decepcionou talvez a sua família, as pessoas mais próximas de você. Talvez olhar para trás para você é péssimo, olhar para o seu passado talvez é péssimo, olhar a sua história até aqui talvez é péssimo, mas eu quero que você olhe para mim nessa hora. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A sua história ainda não acabou. Basta você decidir hoje
a escrever uma nova história na sua vida. O maior interesse de Deus neste lugar, nessa noite, é abençoar você, é tirar você da situação que você se encontra, é apagar o teu passado, é deixar para trás e fazer com que você viva uma nova história. Hoje você tem a oportunidade de decidir viver uma nova vida em Cristo. Hoje você tem a oportunidade de decidir caminhar mais próximo de Cristo, ser de fato um discípulo de Jesus, um discípulo amado, e viver toda a história que Deus tem para a sua vida. Apocalipse capítulo 2 e 5 diz assim, lembra-te, pois, traga a sua memória, pois, aonde você caiu. Em outras palavras, traga a tua memória aonde você errou, aonde é que foi que você errou, traga a sua memória. Então, a partir do momento que você trouxer isso à sua memória, arrepende-te e volta a praticar as obras que você praticava lá no início, que eram boas. Para todo arrependimento existe um perdão. O que Deus requer de nós é somente um coração quebrantado e contrito diante dele, dizendo: Pai, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falei. Ei, o Pai está de braços abertos dizendo: e eu te reconheço como filho, vem para cá, vamos caminhar junto. Deus não desiste de você. Talvez você tenha desistido de Deus com as suas atitudes, talvez você tenha desistido de Deus com as suas intenções, mas Deus nunca desiste de você, a ponto que hoje você está aqui, por pior que você seja, por pior seja o peso que você carrega na sua consciência, Deus está aqui te dizendo: eu te amo, eu tenho planos com a sua vida, eu tenho uma obra na sua vida, eu não desisto de você. É desse Deus que eu estou falando nessa noite. Não importa quão duro e teimoso você tenha sido até aqui, a questão não é o até aqui, é o daqui para frente. Decida ainda hoje. Vocês estão acompanhando, estão pegando? Deus já está falando aí? Os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados, mas podem ser redimidos e não repetidos. Isso é uma decisão, e hoje é uma noite oportuna para essa mudança de mente, de entendimento, para que você consiga viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer. Chega de viver de decepção em decepção. Chega de viver de passado em passado. Chega de viver de frustração em frustração. Está na hora de você se agigantar na presença de Deus, se dispor para Deus, dizendo: custe o que custar, doa quem doer, gostem de mim ou não gostem, a partir de hoje eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Nada vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Se você não fizer diferente, se você não tomar atitudes e decisões diferentes, tudo vai ser igual, e Deus não quer que isso aconteça. Deus tem novidade de vida para você. E o primeiro tópico: comece aonde Deus te plantou. Comece a viver coisas incríveis e sobrenaturais aonde você está. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Ei, começa lá no seu quarto orando. Começa com a decisão de sair daqui hoje dizendo: Deus, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Deus, ajuda a vencer as tentações, ajuda-me a aprender a confessar as tentações, porque é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Decida hoje aonde você está a viver esse tempo incrível na sua vida. Não espere uma grande luz aparecer, não espere algo sobrenatural acontecer. O sobrenatural já está acontecendo nessa noite na sua vida. Abra o seu coração para viver as novas experiências que Deus tem preparado para você. Segundo, cuide dos detalhes. Em Gênesis, quando Deus está falando com Noé, e ele diz: Noé, tu vais construir uma arca. Ele diz assim: construa uma embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e tape as brechas com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Ora, Noé tinha um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé tinha prazer em Deus. No entanto, que Deus confiou um projeto gigante. Nunca havia chovido e Deus manda Noé agora construir uma embarcação. Pasmem vocês,
A arca de Noé, na dimensão da nossa igreja, ela tinha mais ou menos essa largura, mais ou menos essa altura, talvez um pouquinho mais, e com 50 metros a mais de comprimento. Essa igreja tem cerca de 80 metros, acho que é, né? 80, ela teria mais 50 metros. Isso aqui é a dimensão do que Noé e sua família construíram durante longos anos. Um projeto confiado por Deus a ele. Só que Noé começou com o que ele tinha na mão. Deus deu a ordem: Noé, você vai começar hoje essa embarcação. Noé começou. E é disso que eu estou falando. Deus tem um grande projeto na sua vida, ele começa hoje, com o que você tem nas mãos. Não espere vir grandes coisas, não, comece com o que você tem na mão. Se você hoje tem só um martelo e um prego, comece só com um martelo e um prego, mas comece, porque Deus vai prover tudo aquilo que precisa prover, para que a obra dele se realize na sua vida, para que você consiga construir todo o projeto que Deus tem para você. Só que aí Deus tem uma primazia em falar para Noé desse detalhe. Quando ele dá todo o planejamento da arca para Noé, ele diz assim: Noé, só tem uma coisa, betuma a arca por dentro e por fora com betume. Aí eu fui pesquisar, o que é esse betume? O betume é tipo um piche, uma massa escura, que era utilizada para tapar brechas. Então você imagina, Noé constrói uma arca dessa, faz todo o projeto segundo Deus determinou, leva toda essa quantidade de anos, mas se ele não tivesse tapado as brechas que ficavam entre as madeiras, viria o dilúvio, e o que ia acontecer com o projeto de Deus chamado arca? Ia afundar. Por quê? Porque ele não tapou as pequenas brechas. Mas Noé fez conforme Deus havia mandado. Ei, enquanto você não tapar pequenas brechas, todo projeto de Deus corre risco de ir a pique na sua vida. Talvez já naufragou alguns projetos porque você não tapou pequenas brechas. Pequenos detalhes que você não dá importância, mas esses pequenos detalhes estão levando a tua embarcação a correr um sério perigo de naufragar. Quando vir as tempestades, você vai achar que você está seguro e você não estará seguro, porque pequenas brechas que você tem deixado na sua vida, Satanás tem conseguido entrar por ali. Hoje é noite de você decidir tapar as brechas que estão te levando a afundar, ou você está na iminência de afundar. Talvez você está essa noite andando em cima de uma corda, de um penhasco, ao outro cai e não cai. Deus quer te levar a um lugar de paz, a um lugar de segurança. Tape as brechas. Não deixe nada para que Satanás possa tocar na sua vida e no projeto de Deus, a sua vida. E você sabe quais são essas brechas. Deus te traz a memória nesse momento, o Espírito Santo está te trazendo a memória, as pequenas brechas que você sabe que você precisa tampar, para que o projeto de Deus se realize por completo na sua vida. Terceiro, priorize uma só coisa. Lucas 10, 41 e 42 diz que respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas, todavia apenas uma é necessária. E sabe qual é o necessário nessa noite? É você começar por aquilo que agrada a Deus, não aos homens. Não se preocupe com os homens, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer a teu respeito. Pastor Júnior sempre usa essa frase, né? Se eu não vivo com o elogio com a crítica dos outros, ou com o elogio dos outros, muito menos com as críticas, né? É assim, né? Se eu não vivo com elogios dos outros, muito menos com a crítica. Ei, você tem que viver o que Deus quer que você viva. O teu prazer está em viver o que Deus quer que você viva. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. As suas decisões devem se basear naquilo que Deus tem para você e não naquilo que o homem pode lhe proporcionar. Quem sabe, hoje é dia de você decidir fazer um jejum. Você sabia que o jejum nos aproxima ainda mais de Deus? Modificar a nossa carne, os nossos desejos. Quando a gente jejua, a gente está dizendo: Deus, Tu és mais importante do que isso. Deus, Tu és mais importante que o alimento. Deus, Tu és mais importante que a roupa. Deus, Tu és mais importante do que tudo. Você cria uma relação de intimidade com Deus através do jejum. Quem sabe hoje é dia de você decidir
Começar um devocional na primeira hora da manhã, se relacionar com Deus. Talvez hoje é dia de você decidir chegar em casa e reunir a sua família e celebrar, fazer um culto. Quem sabe hoje é dia de você perdoar pessoas. Quem sabe hoje é dia de você abraçar quem você nunca mais abraçou por algum constrangimento, algum problema que se criou. Quem sabe hoje são tantas decisões que talvez você precisa tomar, mas tome ainda hoje, não espere de novo para amanhã. Quando a gente deixa as coisas para amanhã, a gente começa a procrastinar as coisas. Ah, não deu hoje, vai amanhã, não deu amanhã, vai depois de amanhã. Não, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida hoje, mas a decisão que você precisa tomar é hoje, não é amanhã. É agora, não é amanhã. 4, protagonize a sua história. Gente, pare de viver do testemunho dos outros. Deus quer que você viva as suas próprias histórias dele. Ele quer que você tenha os seus testemunhos para contar. Ele quer que você tenha as suas experiências para contar. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13 e 14. Nessa ocasião, o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê esse exército enorme? Hoje eu entreguei em suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem irá fazer isso? Perguntou Acabe. E o profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou Acabe. E o profeta respondeu: você. Viva a tua própria história. Viva o teu próprio testemunho. A obra que Deus tem com você, ela começa hoje, é com você, não é com outro. Não espere de outro. Começa através da sua vida. 5, aprenda a receber nãos de Deus. Nem tudo Deus vai te dizer sim. Só que o não de Deus, ele te conduz a experiências incríveis. Muitas vezes a gente recebe o não de Deus hoje e parece que sai o nosso chão. Mas lá na frente faz sentido sempre, aprenda isso. Sempre que você está vivendo o propósito de Deus e você recebe um não, existe um propósito lá na frente. Descansa o teu coração, confia em Deus, espere em Deus. Se a porta se fechou hoje porque Deus decidiu fechar, gente, não murmura, não reclama. Se a tua vida é dirigida por Deus, pelo propósito de Deus, não reclama, descansa em Deus, porque o que vai se abrir amanhã vai ser muito melhor. E a maturidade que você vai ter, o amadurecimento que você está recebendo de hoje, em meio a essa crise, vai te dar estabilidade para conduzir aquilo que Deus tem para a sua vida amanhã. Provérbios 16:1 diz que é da natureza do homem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pode planejar, planeje, mas não esqueça, a resposta vem de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus. Não se mova em direção nenhuma sem que Deus dirija os teus passos. Não tome decisões precipitadas pelo seu bel prazer, pelo seu egoísmo, pelo seu olhar, pela sua ambição. Não, por favor, não. Tome atitudes e decisões que te levarão para próximo de Deus, para o propósito de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam querendo ir para a Ásia pregar o Evangelho. Ora, a intenção deles era boa, era maravilhosa. Pregar o Evangelho na Ásia, uau, top! Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus os impediu. Simplesmente disse: não é para a Ásia que vocês vão. A intenção deles era ótima. O desejo do coração deles era bom, mas não era o tempo de Deus. Ei, tem coisas que você tem, desejos que você tem que são bons. Deus conhece teu coração, Deus sabe que o teu desejo é bom, mas talvez não seja para esse tempo, então aceite o não de Deus. Aí eles, se não é para ir para a Ásia, vamos para a Bitínia então. Pegaram o barco, viraram, vamos para a Bitínia. A Bíblia diz que mais uma vez o Espírito de Deus os impediu. Ei, não é para a Bitínia também. Naquela hora eles, a gente não vai mais para lugar nenhum, sem que Deus fale com a gente e diga o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. E naquela mesma noite, Paulo teve um sonho, uma visão. Ele viu um homem da Macedônia, lá para o lado da Europa, dizendo: ei, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Naquela hora, Paulo concluiu que Deus estava chamando eles para a Europa. Ele compartilha a visão com seus companheiros de viagem. Todos têm o mesmo entendimento. E eles vão para a Europa e realizam uma obra faraônica, gigantesca, maravilhosa naquele lugar. Aprenda, os nãos de Deus
te levarão a destinos muito maiores e melhores do que você imagina. Sexto e último, quando Deus te direcionar, vá imediatamente. Quando você tem plena convicção de que Deus está no negócio, vá imediatamente. Hoje você está recebendo um direcionamento do céu através dessa palavra. Eu não tenho o porquê não te falar isso, porque foi o próprio Deus, é o próprio Deus quem está falando isso para a gente. Hoje Deus está te dando um direcionamento, hoje é a oportunidade, hoje você chegou aqui porque Deus queria falar exatamente isso contigo. Então decida ainda hoje renunciar o que precisa renunciar e prosseguir o caminho que você precisa prosseguir. Não perca mais nem um segundo sequer, não, por favor, não perca mais nem um segundo sequer. Corre para a presença de Deus para viver tudo que Deus tem para que você viva. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da minha palavra. Ei, que não seja mais uma noite que você está simplesmente ouvindo, mas que você saia daqui praticando e tomando a decisão de viver uma novidade de vida. Se coloque de pé. Deus trouxe você aqui hoje para começar algo novo em sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Chega de você andar pelo testemunho dos outros. Deus quer que você escreva a sua própria história, que você viva a sua própria história. Pare de se preocupar com a aprovação dos homens e se preocupe apenas com a aprovação de Deus, porque se por Deus você é aprovado, naturalmente as pessoas te aprovarão. Gálatas 1:10 diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria um servo de Cristo. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todo mundo deseja. Ninguém começa gigante. Nenhum pregador começa gigante. Ele começa num quarto de oração sem que ninguém vê. É muito fácil desejar o que o pastor Júnior conquistou hoje. Mas talvez a gente não sabe uma ponta da história do que ele passou lá atrás para poder viver o que ele vive hoje. Só que uma decisão que ele tomou foi viver para Deus, as coisas de Deus. E tudo que acontece é uma consequência da decisão de viver para Deus. Eu quero que nessa noite você pense sobre isso. Eu quero que você ore a respeito disso. Eu quero que você durma com esse assunto na cabeça hoje. E se você não conseguir dormir, que bom. Deixa o Espírito Santo te incomodar essa noite. Se de madrugada der vontade de ir ao banheiro, levanta, mas lembre que Deus está te chamando para um momento de intimidade com Ele. E a partir desse momento, desenvolva um plano de ação. Comece hoje. Comece agora. Eu quero fazer 3 perguntas essa noite. Primeira, quem de fato entendeu que Deus está falando contigo nessa noite, levante sua mão. Você tem plena convicção, poxa, Deus falou comigo. Como eu precisava ouvir isso. Que bom, você ouviu. E você sabe melhor do que ninguém o que você precisa fazer a partir de hoje. Mas pelo amor de Deus, decida a partir de hoje a viver tudo isso. Decida a partir de hoje abandonar o que precisa ser abandonado. Decida a partir de hoje renunciar o que precisa ser renunciado. Talvez são relacionamentos pecaminosos, afasta dos relacionamentos. Talvez são pessoas que te afastam de Deus, se afasta dessas pessoas que te afastam de Deus. Talvez são amigos especiais, mas estão te levando para longe do propósito de Deus, te afasta. Talvez você está num negócio, ou fechando um negócio que não será bom diante de Deus. Acaba esse negócio. Decida ainda hoje. Segunda pergunta. Tem alguém aqui que entende que se afastou do propósito de Deus, que fez coisas que não deveria ter feito?
Um dia você aceitou a Cristo e você disse que você seria alguém diferente, mas no decorrer do caminho você vacilou, você se afastou do propósito de Deus, da vontade de Deus, do próprio Deus. E você nessa noite deseja voltar-se para os propósitos de Deus. Você decide hoje à noite: Deus, eu quero voltar a viver os teus propósitos, eu quero me reconciliar contigo. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Temos alguém? Temos aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E a última pergunta: tem alguém que decide nessa noite entregar a sua vida inteira e exclusivamente para Jesus como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém? Temos aqui uma jovem, temos uma jovem, temos uma jovem, temos uma jovem. Vamos celebrar a Deus, o jovem, uma senhora. Que Deus abençoe, nós vamos orar por você. Aleluia! Decida ainda hoje, é a melhor decisão da sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará, Ele tudo fará, Ele tudo fará.